Boa noite para você ligado em mais uma edição do Conectamente pela CDL-FM. O Conectamente é o programa que vai ao ar toda segunda-feira, de 8 da noite até as 9 da noite, que depois é replicado nas plataformas de streaming, particularmente na Multiprosa, que é a plataforma de conteúdos da CDL-BH. E hoje, bom, eu não falo sobre o hoje, porque quem fala sobre hoje é ele, Fernando Cardoso, o vice-presidente da CDL-BH, titular desse programa, que vai contar sobre o assunto do tema de hoje. Diga lá, Fernando. Boa noite, Paulo Leite. Boa noite aos ouvintes da Rádio CDL. Minas Gerais tem mais de 2 milhões de pequenos negócios. São empreendedores e empreendedoras que movimentam o comércio, fortalecem o serviço e fazem a indústria girar. E geram mais da metade dos empregos do Estado. Mas na hora de buscar crédito, muitos ainda enfrentam as portas fechadas. E hoje tem uma fera que você vai apresentar aí, né, Paulo? Que vai simplificar toda essa situação, né? É Gabriel Viegas Neto, administrador de empresa, graduado pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná, torcedor do Atlético Paranaense. E isso eu tenho que ressaltar, torcedor do Atlético Paranaense, torcedor do Furacão. Agora, o importante, que uma experiência incrível no setor privado, em bancos privados, mas sob a gestão de Gabriel, o BDMG alcançou resultados históricos, liberando 3 bilhões e meio em financiamentos ao longo de 2024. Gabriel, enorme prazer te receber aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que nos ouvem. É um prazer estar retornando aqui a essa casa e poder falar um pouquinho sobre o BDMG e principalmente para as novidades que nós temos para o setor produtivo. Gabriel, você sabe que aqui no Conectamente tem uma regra e é um sorteio feito da maneira mais democrática possível. A gente tem uma bolinha que não é viciada, mas ela tem só um nome. E é o primeiro que faz a pergunta e eu sempre sorteio. Estou sorteando agora e saiu o nome do Fernando Henrique. Coincidentemente, é uma coincidência. Ali, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Cardoso. Diga lá, Fernando. Bora lá. Então, Gabriel, conta pra gente, eu tenho uma curiosidade. Qual a diferença do BDMG para um banco privado? Tá, eu acho que, primeiro, obrigado pela pergunta. Ela me dá a oportunidade de falar para o seu público quais são as principais diferenças de um banco de desenvolvimento e um banco normal, como todos nós conhecemos, né, os grandes bancos. Sim, os bancos comerciais, eles têm um atendimento em todos os campos, né, atendem tanto conta corrente, financiamento, seguros, enfim, tem uma gama enorme de produtos. E eu trabalhei por muito tempo, Fernando e Paulo, em banco privado, e lá nós trabalhamos, isso eu sempre digo, é genuíno e correto, trabalha para gerar valor para o acionista, né? Essa é a grande lógica de um banco privado. Já um banco de desenvolvimento, que é um banco estatal do governo de Minas, tem uma lógica diferente, que é gerar valor para a sociedade e principalmente para o setor produtivo mineiro. Então essa é uma das diferenças. Nós trabalhamos basicamente com crédito. Né? Nós trabalhamos com crédito sempre com taxas abaixo daquilo que o mercado privado e trabalhamos nas falhas de mercado. Aonde os bancos privados não chegam é onde o BDMG tem que estar presente, justamente para levar para aquela localidade onde os bancos privados não chegam o desenvolvimento local. Então essas são algumas diferenças. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar é o nosso processo de expansão de crédito, né? Nós entendemos que nos momentos de crise, onde a banca privada se recolhe em função dos riscos, é aí que se ressalta o papel do BDMG. Eu poderia citar aqui muitos exemplos, meus caros, mas eu vou dizer só o último fato que aconteceu agora em janeiro deste ano com as chuvas, né? Vários municípios de Minas Gerais foram duramente castigados pelas chuvas. E o BDMG, a pedido do nosso governador Romeu Zema e do vice Matheus Simões, prontamente desenhou com muita celeridade uma linha de crédito que nós chamamos de BDMG Solidário, com taxas muito abaixo do custo de oportunidade, ou seja, abaixo da Selic, sem correção, para atender esses micro e pequenos empresários. E foi ali que o papel da gente se ressaltou, né? Salvamos muitos empresários, muitos pequenos empresários, e eu acho que este é um papel de banco de desenvolvimento, diferentemente da banca privada. Gabriel, durante muito tempo, quem olhava para o BDMG via no BDMG um banco que era voltado para, pelo menos na teoria, voltado para os grandes empresários, para os grandes negócios e que atendia Belo Horizonte, portanto, muito protocolar, muito formal. O que foi feito para quebrar essa imagem? E essa imagem já é outra hoje?
Eu arrisco a dizer que nós, ao longo desses últimos 3 anos, Paulo e Fernando, a gente vem trabalhando duramente para reverter este inconsciente coletivo de que o banco é um banco elitista, um banco urbano e um banco das grandes corporações. Na realidade, nós transformamos o banco e é um mandato que eu recebi pessoalmente do governador Romeu Zema e do vice Matheus Simões para que a gente olhasse, tivesse um olhar muito atento aos micro e pequenos empresários. E por quê? Mais de 60% dos empregos em Minas Gerais são das micro e pequenas empresas. Então, ela é a espinha dorsal da economia mineira. Então, a gente passou a ter um olhar muito atento, fazendo ações muito específicas e temos crescido muito ao longo dos últimos anos. Então, eu diria para vocês que nós queremos sim ser um banco dos micro e pequenos empresários, porque eles precisam de uma atenção especial, é isso que tem ocorrido no banco. Outro ponto importantíssimo da nossa estratégia, se vocês me permitirem aqui falar um pouquinho da nossa estratégia, é também atuar nas prefeituras. E por que nas prefeituras? Porque quando eu financio um projeto estruturante daquele município, eu estou impactando toda aquela comunidade, não é só a prefeitura que recebe o crédito. Eu vou dar um exemplo. A gente constrói uma ponte. O que acontece? A gente melhora a mobilidade de toda aquela população. Tem casos em que as pessoas levavam 45 minutos para fazer o trajeto, depois dessa benfeitoria passaram a levar 10, 15 minutos. Então, é qualidade de vida que a gente está levando. Quando a gente financia um posto de saúde, uma educação, também a gente está melhorando a vida daquela comunidade. Então, esse também é uma estratégia importante e talvez tenha sido, meus caros, o segmento que a gente mais cresceu dos últimos anos. A gente tem crescido, de 2023 para 2022, foram 100% de crescimento nos nossos financiamentos nesse setor. De 24 para 23 foi mais 80%. E continuamos nesse trabalho muito firme com prefeituras. Outra estratégia importante é agronegócio, né? Que desnecessário dizer a importância do agro hoje em Minas, ela superou na pauta de exportação, superou pela primeira vez mineração. Então também temos um olhar muito atento para eles. Mas eu diria assim, que hoje, se eu tivesse que escolher um segmento, um setor, seria micro e pequenos empresários. Que esse sim é que precisa do BDMG. Tô interessado demais nesse trem, viu, Paulo? Ô, Gabriel, mas falando... Nós vamos criar uma linha específica para óticas. Olha aí, ó. Escuta aí, Deus, vou te levar lá pela orelha. Ouviu música agora. Mas, ô, Gabriel, essa parte da diretriz que você teve pro micro e pequeno empreendedor, eu queria que você falasse especificamente de quais produtos você tem lá, porque aqui tem muito empreendedor que escuta o Conectamente, eu acho que é uma grande possibilidade e uma grande oportunidade, né, Paulo? Sim, eu queria até dizer, nós estamos com uma linha ativa, né, com uma taxa de 0,40, a partir de 0,41% ao mês mais Selic, com 48 meses e 12 meses de carência. Fernando, você é empresário e sabe que uma linha dessa tem um impacto extremamente positivo na operação. Porque normalmente quando você vai fazer uma melhoria do seu processo ou vai aumentar o estoque, enfim, você vai fazer um investimento, você precisa de tempo para maturar esse projeto. E a carência é fundamental nessa hora. E é por isso que a gente desenhou a linha pensando nas necessidades desse pequeno empresário. Ele precisa de carência, ele precisa de um prazo alargado para que a sua parcela seja menor e ele tenha capacidade de pagamento. Então nós estamos oferecendo nessa linha carência adequada, um parcelamento longo e um custo barato, né? Então esse eu acho que eu diria assim, que das nossas linhas de crédito é que eu gostaria que as pessoas tivessem mais atenção. E para elas terem acesso a esse crédito é muito simples. Sempre o canal de entrada é através do nosso site. Se vocês me permitirem aqui... Fique à vontade, porque a minha curiosidade é inclusive nesse sentido agora. Tá, então, olha, todos que estão nos ouvindo podem acessar o nosso site, que é o www.bdmg.mg.gov.br. Lá ele vai encontrar todas as informações necessárias para ele prosseguir com a sua operação. Agora, se ele quiser ter um atendimento mais próximo, físico, lá tem a relação de todos os correspondentes bancários, certamente terá um próximo dele que poderá fazer um atendimento mais personalizado. E principalmente, lá mesmo no site, ele pode fazer uma simulação de crédito, com algumas informações que ele vai imputar lá, o nosso sistema, porque o nosso é todo computarizado, não tem mão humana, né? Então vai fazer a simulação em torno de
até 3 horas a gente devolve para ele um resultado dessa simulação. E se ele entender que aquela é uma oportunidade interessante, ele vai percorrer, vai mandar alguma documentação, tudo digital, em até 2, 3 dias a gente vai acreditar esse recurso na conta dele. E mais importante, a gente não vai dizer para ele o que ele deve fazer com o recurso, porque ninguém sabe melhor onde aperta o calo do que o próprio empresário. Então ele vai poder lá decidir se ele vai comprar estoque, se ele vai fazer uma melhoria estética na loja dele, se ele vai trocar a dívida mais cara por essa mais barata, ou seja, vai ser na conveniência do empresário. Um dos principais desafios para qualquer processo é comunicação. Nós mesmo falamos que o BDMG tem a sua sede em Belo Horizonte e são correspondentes bancários que não são identificados como uma porta, uma loja na rua. Como é que se faz para quebrar essa resistência, ou melhor, visitar de forma direta ou indireta 853 municípios em Minas Gerais? Olha, eu gostaria muito de ter a oportunidade de conhecer os 853 municípios de Minas Gerais, mas infelizmente isso não é possível. Por isso que nós fizemos uma expansão muito grande na quantidade de correspondentes bancários. Nós saímos de 200, 200 e pouco para 900 correspondentes bancários. Isso aumenta a nossa capacidade de distribuição. Mas eu diria que um ponto principal da nossa estratégia tem sido o apoio da própria imprensa. A imprensa tem um papel social que eu acho que é extremamente relevante, que é transformadora, levar informação que transforme a vida das pessoas. E isso que a gente está fazendo aqui pode transformar a vida de muito micro e pequeno empresário, que ao saber dessa linha e ao acessar o BDMG e contratar essa linha, pode mudar o seu negócio de forma significativa. Então a gente tem, Paulo e Fernando, primeiro te agradecer aqui a oportunidade de mais uma vez estar aqui, a segunda vez, na próxima eu vou pedir música no Fantástico, dizer assim, nós temos utilizado a imprensa como uma parceira não fundamental, eu diria vital no nosso processo de tornar o banco conhecido e falar para todo mundo. Nós queremos sim que o microempresário venha a ser servido e atendido pelo BDMG. Ô Gabriel, você falou dessa questão da transformação, e o Paulo no início do programa falou dos resultados. Eu queria que você contasse um pouco disso, cara, porque no varejo é sempre assim, as pessoas têm aquele negócio, todo mundo é um número. Não, não é um número não, mas o resultado que a gente gera através do número é o real impacto do que a gente faz bem feito. E eu acho que o banco já vem fazendo um trabalho muito bom. Eu queria que você falasse desses números de 2024 e desses primeiros 5 meses aí de 2025. Olha, eu posso te falar de números financeiros, que eles são muito, muito importantes. Eu vou dizer, estes 4 primeiros meses, a gente já desembolsou 1,4 bilhão de desembolso, que são os nossos financiamentos que a gente distribui pelos nossos clientes. Nós estamos falando de mais de 2 mil clientes. Para micro e o setor de micro e pequeno, a gente cresceu 24%. Em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado, que foi, eu volto a insistir, ano passado foi histórico. E este ano está se demonstrando também um ano muito positivo. Eu podia te falar dos desembolsos para as grandes empresas, que também foi de 1 bilhão, foi recorde. Mas eu queria citar um número, que para mim, é o que nos motiva e aquele que nos faz continuar querendo crescer. Geração de emprego. Foram quase 90 mil empregos gerados e apoiados em 2024, fruto do trabalho que o BDMG fez. Isso eu acho que é isso que nos dá orgulho, isso que nos motiva a continuar trabalhando forte, é geração de emprego. Porque eu costumo dizer, Paulo, que ser desempregado é quase que ficar doente. É tão ruim quanto ficar doente, Você imagina um pai não poder levar o alimento para o seu filho, a baixa estima que isso ocorre. Então, geração de emprego é fundamental. A gente acredita lá no BDMG que desenvolvimento econômico é geração de emprego. E é isso que a gente faz. Tudo que a gente faz é para gerar emprego. É através do crédito. Então, esse que para mim é o número mais importante do banco. É quanto nós apoiamos e geramos de emprego mensalmente. Nós somos um veículo de comunicação ligado ao associativismo. As CDLs são braços fortes do associativismo. Como é que o BDMG se relaciona com o mundo associativo e qual é a importância dessa relação do associativismo para o BDMG para atingir novos clientes para o banco?
Eu diria que nós não conseguiríamos cumprir a nossa missão se nós não tivéssemos parcerias importantes com esse mundo. São as cooperativas, tanto de crédito quanto de produção, que fazem com que o nosso recurso seja distribuído pelos pequenos produtores, e a gente tem um volume cada vez maior nesse segmento. Nós temos parceria com as CDLs, que são nossos correspondentes, nossos principais correspondentes bancários. Nós temos parceria com o Sebrae, nós temos parceria com a MM. Eu tenho, assim, muito claro para mim, Fernando e Paulo, que a gente não vai conseguir mudar de patamar sem parcerias, né? Porque como nós somos um banco de desenvolvimento, a gente só pode ter a nossa sede. A gente não pode ter agência, a gente não pode ter escritório. Então, se nós não formarmos parceria, a nossa capacidade de distribuição ela é muito limitada. Então, eu diria para você que hoje é uma estratégia protagonista manter e avançar com essas parcerias, né? Isso é a famosa economia colaborativa, né, Paulo? Todo mundo contribuindo para um contexto maior, positivado. O Gabriel, eu queria deixar a palavra para você fazer um convite, né? Como eu falei, aqui tem vários empreendedores que escutam Conectamente. Acho que você tem uma oportunidade de conexão com esses ouvintes. Faz o convite aí para conectar com o BDMG. Primeiro eu queria agradecer a vocês dois pelo espaço, né? Pela oportunidade de vir falar para o BDMG e dizer assim a todos os ouvintes que acessem o nosso site. Lá eu tenho absoluta certeza que vai ter uma linha de crédito que casa com o seu sonho, com o seu projeto, para que ele vire realidade e que ele se transforme, né, em mais empregos, mais renda e mais desenvolvimento econômico para Minas Gerais. Bom, nós temos mais tempo e eu vou gastar esse tempo, porque eu estou com uma outra questão que está me deixando curioso para entender. Sempre que você está oferecendo recursos para segmentos que às vezes não tem nem tempo para entender o que fazer com aquele recurso, no caso dos pequenos, dos médios empresários, das prefeituras, como é que se pode pensar em melhorar o entendimento, a compreensão para a utilização desse recurso por parte daqueles que recebem esse dinheiro? Puxa, essa sua provocação ela é ótima, porque a gente tem, ao longo do tempo, a gente vem percebendo que não basta dar crédito, a gente precisa capacitar as pessoas. Tá? E o BDMG está numa linha nesse sentido, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Tá? Por exemplo, para os pequenos produtores rurais, o que a gente tem feito? A gente tem feito capacitação de agricultura regenerativa. Junto com a SEAPA e suas vinculadas, tem trabalhado. Nós fizemos uma turma de agricultura regenerativa em 2023, tivemos 425 interessados, mas ela foi de cultura geral. No segundo ano de 2024, a gente fez focado em café. Tivemos mais de 1.000 interessados. E é uma capacitação de 3 meses, de altíssimo nível, com experiência em campo. Então, para esse setor, a gente está trabalhando nesse sentido. Nós tivemos agora, recentemente, no mês das mulheres, uma campanha que procurou vincular essas duas coisas. Para quem tomasse as mulheres empreendedoras que tomassem um crédito ganhariam uma capacitação do Sebrae. Nós tivemos aqui o apoio do Marcelo, né, presidente da CDL e também presidente do Conselho do Sebrae, e fizemos essa parceria no sentido de que as pessoas tenham mais capacidade de fazer gestão do seu negócio. Então esta é uma pauta importante, Paulo, lá no BDMG, e a gente está construindo outras parcerias no sentido de, mas principalmente com o Sebrae, tá? Que é um especialista no tema. A gente, olha, tem um crédito, ganha uma capacitação. Esse tem sido o nosso objetivo. Perfeito. Fernando, reta final, a sua tarefa sempre é a mesma. Você é um bom aluno e tem que fazer para a gente agora um resumo dessa prosa, é com você. Paulo, acho que ficou claro que o BDMG tem um papel transformador aqui para o micro e pequeno empreendedor, né? Para quem a gente está falando principalmente. E eu acho que aqui o que foi legal do que o Gabriel trouxe para a gente é que sempre ele fomentou isso, e uma barreira que sempre era falada era a questão das burocracias, né? E o BDMG está trabalhando cada vez mais para facilitar a vida desse empreendedor. Então deixa o convite aí, se conecte com o BDMG, porque eu vou lá com meu irmão, tá? Será muito bem-vindo. bdmg.gov.br, é isso? www.bdmg.mg.gov.br. Então, bdmg.mg.gov.br, para você que se interessou. Gabriel Viegas Neto, presidente do BDMG, mais uma vez foi um enorme prazer conversar com você. Obrigado por ter dedicado um pouco desse seu tempo corrido para conversar com a gente. Gente, foi um prazer enorme. Sempre que vocês entenderem oportuno, basta nos convocar que estaremos aqui.
Perfeito. Para você que nos acompanhou até agora, recado final. Segunda-feira que vem, estamos de volta às 8 da noite. Mas se você tiver críticas, opiniões, sugestões, se você quiser falar mal do Fernando Cardoso, conectamente@cdlbh.com.br é o nosso e-mail e a gente está esperando o seu e-mail. Tenha uma ótima semana e até a próxima segunda-feira.